Você certamente já ouviu falar de Nelson Mandela, conhecido como um herói e expoente no combate ao apartheid, um símbolo contra o racismo. Pois saiba que tudo isso não passa de uma mentira. Nelson Mandela foi membro do Congresso Nacional Africano e do Partido Comunista Sul-Africano, e um dos países onde os membros do CNA recebiam instruções em táticas de guerrilha, terrorismo e tortura era a Argélia, onde Mandela recebeu treinamento militar em 1962. Os tutores dele eram especialistas, e Mandela era um bom aluno. Com o Partido Socialista e Terrorista Argelino, FLN, Nelson aprendeu a decepar narizes, enquanto que com o IRA, Exército Republicano Irlandês, lhe foram ministradas aulas de manejo de explosivos. Nelson Mandela aprendeu técnicas de interrogatório e de espionagem com a Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental. Tais métodos de interrogatório deveriam ser brutais e extremos para qualquer um que fosse suspeito, minimamente, de trair os dogmas do partido. No mesmo ano, em 1962, Mandela, munido de granadas de mão, minas terrestres e detonadores, foi capturado em uma fazenda. Os planos terroristas de Mandela, expostos mais tarde, incluíam a colocação destes artefatos em locais movimentados de forma a maximizar os danos. Em julho do ano seguinte, a polícia efetuou novas buscas e detenções, e teve início o famoso julgamento de Rivônia, onde 10 líderes do CNA foram julgados por 221 atos de sabotagem. Embora a ONU diga que Mandela era um prisioneiro político, a Anistia Internacional afirmou claramente que ele foi condenado por seus atos de violência, tais como terrorismo e até mesmo por contrabando de minas terrestres. Em um documento que veio à tona em Rivônia, Mandela declarou que traidores e informantes devem ser brutalmente eliminados. Entre 1980 e 1994, dezenas de milhares de civis inocentes foram mortos em ataques do CNA, sendo que boa parte destes crimes foi ordenada ou autorizado por Nelson Mandela. Em cerca de 80% das vezes, o alvo dos ataques era a população civil. Somente entre 1985 e 1987, as minas terrestres colocadas nas estradas rurais pelo CNA custaram 125 vidas inocentes. Entre 1984 e 1989, cerca de 7.200 casas de negros não membros do CNA foram destruídas, além de 1.770 escolas, 10.318 ônibus, cerca de 50 templos e milhares de carros e estabelecimentos comerciais. Testemunhas das atrocidades que tentaram alertar o mundo foram assassinadas. Bartolomeu Mlapane, dissidente do Partido Comunista da África do Sul, depôs diante do Comitê do Senado Americano para a Segurança e Terrorismo em 1982, e Mlapane revelou a verdade sobre a Carta da Liberdade, documento oficial contendo os princípios básicos do CNA, escrito com a participação de Mandela e que se tornou símbolo da causa anti-apartheid. O documento havia sido esboçado pelo judeu Joe Slovo, a pedido do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. O dissidente revelou também as ligações entre o CNA e o Partido Comunista da África do Sul. Pouco tempo após seu testemunho, foi executado a tiros de fuzil AK-47 por um membro do CNA. Necklacing, o colar bárbaro, este termo foi cunhado por Winnie Mandela. Trata-se de um método de execução que consiste em colocar pneus de borracha embebidos em gasolina em torno do corpo da vítima, que por sua vez era forçada a beber o combustível. Ateia-se fogo aos pneus. A borracha derretida carcome a pele enquanto as chamas consomem a pessoa. A morte só chega após cerca de 20 minutos de sofrimento agonizante. Estima-se que 3.000 pessoas tenham sido mortas assim pelo CNA. O método era aprovado e incentivado por Winnie, que disse em um discurso: "Com nossas caixas de fósforos e nossos necklaces, libertaremos esse país." As vítimas eram praticamente todas negras, acusadas de traição e colaboração com o regime. Incluíam funcionários públicos negros, adolescentes sem engajamento político e trabalhadores que não participavam de greves. Mineiros estrangeiros e lojistas também foram vitimados. Os julgamentos, entre aspas, aconteciam na rua, aos gritos da turba. Winnie usou o necklace como arma de guerra psicológica. Hordas do CNA, em conjunto com a UDF, a Frente Democrática Unida, um dos grupos guerrilheiros anti-apartheid, promoveram uma verdadeira guerra civil negra, invadindo comunidades pacíficas e queimando casas. Cerca de 200.000 negros ficaram desabrigados. Algumas comunidades negras chegaram a montar milícias para se defender dos guerrilheiros de Mandela. Se Mandela era um perigo para as pessoas dentro da prisão, ao sair, ele se tornou o flagelo do país. Tão logo se viu livre, o futuro ganhador do Nobel
Nobel da Paz clamou por uma intensificação da luta armada, uma onda de terror varreu a África do Sul logo após sua libertação. Nos primeiros 20 dias, 84 pessoas foram assassinadas pelo CNA, 19 delas através do necklace. Houve inclusive execução de mulheres acusadas de bruxaria. As sombrias previsões do jornal de inteligência britânico Special Office Brief foram confirmadas. A África do Sul está à beira de um banho de sangue de negros contra negros. O terrorista Mandela não é um líder majoritário e não será aceito pelos Zulus. De fato, os Zulus eram majoritariamente anticomunistas e ferrenhos opositores do CNA. Iniciou-se então uma guerra entre este e o Partido da Liberdade Inkatha, organização conservadora nacionalista Zulu, com o CNA iniciando as agressões e culpando o Inkatha. A violência incitada por Mandela atingiu pesadamente a população branca. O canto de "matem o Boer, matem o fazendeiro" ecoava nas fileiras do CNA. A seguir você vai ver um vídeo de Nelson Mandela cantando uma música sobre matar brancos. Em 1992, houve 369 ataques contra fazendas. No auge dos massacres, em 1993, 55 pessoas eram assassinadas por dia. A maioria dos afrikaners vítimas da campanha de vingança racial de Mandela. Mandela foi o mentor de um novo apartheid, piorado, desta vez contra brancos e zulus. O objetivo é o mesmo do apartheid original: garantir o domínio da aliança entre governo e grandes corporações sobre as reservas minerais através do controle do mercado, da cisânia entre as etnias, da expulsão da população africana e da segregação do povo Zulu. Os boeres passaram a ser assassinados em suas fazendas, em seus negócios e em suas casas. Charles Nyakula, membro do Partido Comunista da África do Sul e ministro da Segurança, disse que se os brancos não gostam dos ataques, que se retirem da África do Sul. O então presidente sul-africano ordenou também que escolas dos brancos fossem queimadas e proibiu a fala do idioma afrikaner, embora ele próprio fosse fluente no idioma. Seu gabinete era quase inteiramente composto por comunistas, alçados a posições proeminentes de acordo com seu ódio contra brancos. Um deles era Peter Mokaba, um dos responsáveis por popularizar o lema "matem o fazendeiro, matem o Boer". Com Mandela no poder, a taxa de criminalidade disparou, o padrão de vida caiu e houve degradação ambiental. Sua política econômica foi caracterizada por leis trabalhistas altamente restritivas, impostos exorbitantes, ações afirmativas altamente discriminatórias e inflacionismo. Um grande número de brancos deixou a África do Sul num primeiro momento, e hoje um número ainda maior de pessoas de todas as etnias está abandonando o país. A maior parte dos emigrantes são pessoas com alto grau de instrução. Na década de 1980, o CNA proibiu negros de estudar como parte da campanha Revolução Antes da Educação. Nunca houve tanta violência na África do Sul quanto agora. Desde que o CNA de Mandela assumiu o país, quase 1 milhão de mulheres foram estupradas e quase 300 mil sul-africanos foram assassinados. O ato de controle de armas de fogo de 2000 fez com que a criminalidade e o número de gangues disparassem e abriu caminho para uma escalada sem precedentes do genocídio branco. O legado mais nefasto de Mandela é o genocídio perpetrado pela CNA e seus aliados contra a população branca. Embora o número de fazendeiros mortos na última década ultrapasse 4 mil e o número de afrikaners brancos assassinados em crimes de ódio no mesmo período chegue próximo de 70 mil, e apesar do fato de que 50 afrikaners são assassinados por dia, o genocídio ainda não atingiu seu auge. O regime do CNA baniu as milícias rurais boeres que protegiam as fazendas e confiscou suas armas. Julius Malema segue conclamando uma guerra contra a população branca, que ele acusa de ser inteiramente criminosa. Promete roubar a terra dos afrikaners através de uma brutal violência que já está acontecendo. Mulheres e crianças brancas estão sendo executadas em suas próprias casas. Algumas vítimas são mortas enquanto dormem. Por fim, este é o legado nefasto e terrível de Nelson Mandela. Muito obrigado aos meus apoiadores aqui do Patreon. Um grande abraço e até o próximo vídeo.